Agora vamos com mais entrevista. Aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre o projeto de lei 969 de 2019, que institui o censo para autistas e familiares. O projeto é de autoria do deputado Enio Tato, do PT, e cria o programa Censo de Pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, de seus familiares. O objetivo é de identificar e mapear, cadastrar as pessoas com TIA e seus familiares com vistas ao direcionamento das políticas públicas de saúde, educação, trabalho e lazer para esse segmento social. É isso mesmo, Tayana. E a gente conversa agora com o Fábio Oliveira, ele é diretor do Centro Autista de Osasco. Bom dia, Fábio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp por contribuir com esse assunto tão importante para a gente nessa manhã. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite de vocês. E falar desse tema é sempre um prazer, né? Já quero iniciar parabenizando o deputado por essa iniciativa, porque é disso que a gente precisa, né? Mapear para que as pessoas possam entender melhor sobre o espectro. E justamente sobre essa questão, para que as pessoas entendam sobre o espectro autista, como que ele pode ser diagnosticado e o que é efetivamente o autismo? Então, toda vez que a gente pensar em autismo, a gente vai pensar num indivíduo que tem prejuízo em 3 áreas: comunicação, imaginação e interação social. O que difere é que cada indivíduo tem prejuízos diferentes nessas 3 áreas. Embora todos estão com o mesmo diagnóstico, né, CID-F84, porém, o prejuízo nas áreas difere de pessoa para pessoa. E essa é a nossa maior dificuldade em fechar os diagnósticos. Porque, como cada um tem uma quantidade de prejuízo em uma das áreas, muitas vezes aqueles que estão mais dentro de um espectro mais leve demoram muito mais tempo para ser diagnosticado. Com isso, acaba tendo um prejuízo social muito grande e muito significativo. Agora, Fábio, estima-se então que no Brasil há mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. É esse mesmo número? E de que forma também o censo poderá impactar, nas estatísticas? Então, eu diria para você que esse número ele pode mudar. Tá? Ele pode mudar muito exatamente por isso, pela dificuldade em se fazer o diagnóstico. Então, posso dizer para você que a gente pode ter muito mais. Né? Porque nós não temos muitos profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico. Então, o número pode aumentar. Agora, o censo ele ajuda muito, por quê? A primeira coisa que o censo vai derrubar são os pré-conceitos, as pré-ideias concebidas sobre o que é autismo. Porque toda vez que você fala em autismo, as pessoas sempre pensam naquele autista estereotipado, aquele cara que vai ficar sentado, se balançando o tempo todo. E não é isso. O espectro é muito grande. E quando a gente tem um censo, a gente consegue, pelo que eu estava lendo da matéria, que é muito bacana, vai dar um mapa dizendo para a gente, olha, tem tantos graves, tem tantos moderados e tem tantos leves. Essa é a grandiosidade desse censo. A gente vai conseguir identificar quantos tem e qual é a condição dessas pessoas. Essa é a grandiosidade deste censo. Devo confessar que eu estou apaixonado por isso. E a gente vê, como você fala justamente, você que lida com essa questão no dia a dia, é importante ver o quanto um projeto de lei deixa também os profissionais da área mais confiantes também para lidar com isso. Eu sinto nessa sua fala, quando você fala que está lendo, está apaixonado pelo projeto de lei, é justamente essa questão, de algo que contribua efetivamente. Você disse uma questão, Fábio, você falou agora uma questão muito importante, de diagnóstico, Nós não temos, você na sua fala diz que não se tem tantos profissionais capacitados, se essa é a fala, para identificar esses espectros e essas nuances, então, do autismo. Antes da gente continuar falando sobre o projeto em si, um passo atrás. O quanto o diagnóstico preciso e correto é essencial também para o censo, para que o censo tenha uma leitura correta do que acontece aqui no Brasil. Exatamente. E como eu li a matéria, ela está fazendo ali ela contempla muita gente. Quando eu digo muita gente, eu digo município, estado e a saúde pública. Isso vai nos dar o quê? Diagnosticou cedo,
a gente consegue fazer uma intervenção cedo. Isso quer dizer que o prognóstico da vida dessa pessoa é perfeito. Quanto antes a gente conseguir identificar, melhor é a vida dessa pessoa no futuro. Então, o censo ele vem exatamente para ajudar nisso. Porque quando você tem o censo, você começa a fazer parte de uma amostragem do Brasil. Quantos autistas a gente tem no Brasil? Por exemplo, dentro dessa própria matéria está dizendo lá em 160. A cada 160 nascidos temos um autista. Nós tínhamos um censo de 110 há vários anos atrás. Então, veja, se a gente tinha um censo de 110, como é que subiu para 160 se a gente tem mais gente diagnosticando? Entende? O censo ele vem para organizar exatamente isso. A gente vai saber que no estado de São Paulo nós temos 3, 30, 40, 50 milhões de autistas. Desses autistas nós teremos aí 10 milhões que estão numa condição grave, que também dentro desse próprio projeto de lei, que é muito bacana, ele já contempla a assistência. Entende? O moderado, a gente está falando também de trabalho. O leve, a gente está falando de trabalho, estudo, faculdade. Observa a riqueza desse projeto. Então, ele, na verdade, o que ele traduz para mim? O meu sonho. Né? Olha, nós vamos conseguir mapear tudo isso e dar para cada um aquilo que é necessário para que eles tenham uma vida mais organizada. Não sei se eu te respondi. A gente falando ainda, Fábio, sobre políticas públicas nesse sentido, né? Como que esse projeto de lei, então, aí do deputado Enio Tato, do PT, pode intervir na qualidade dos atendimentos oferecidos, também usando aí a sua fala de que a gente não tem hoje, né, profissionais tão qualificados para ajudar nessa questão, ajudar pessoas com autismo e os familiares? O projeto de lei, o impacto desse projeto de lei já é tirar essas pessoas da invisibilidade. Essa é a parte mais rica. Tira as pessoas da invisibilidade, porque quando você faz um censo, você mostra que existe essa população. Esse é o maior impacto desse projeto de lei. Né? Então, a gente vai ter aí uma amostragem de que essas pessoas existem e que elas fazem parte da sociedade. Esse é o maior impacto. A segunda parte é como ele vem normatizando, essas pessoas passam, além de existir, ainda poder garantir os seus direitos efetivamente através desse projeto. Fábio, complementando até essa sua fala, né, acho até importante a gente dizer, políticas públicas para esse tipo, né, de política pública que pega uma parte, né, e traz essa visibilidade, esse tipo de projeto é importante. É importante, então, a gente falar muito desse assunto. É mais ou menos isso que você está querendo dizer, tirar as pessoas da invisibilidade. Então, um projeto de lei como esse pode trazer, então, também para a população pesquisar mais, saber mais sobre o assunto, né? Até para os próprios especialistas. Exato, exatamente isso. Porque, de novo, vai ser redundante, mas eu preciso te dizer, quando você tem um projeto de lei que tira essas pessoas lá do escuro e mostram essas pessoas, ela já passa a ser mais pertencente a essa sociedade. Né? Hoje, por exemplo, se você chamar um motorista de aplicativo e a sua criança for muito desorganizada, ele não vai te receber. Quando você tem um projeto de lei, eu vou entrar, eu vou ter mais força para poder discutir com esse cidadão e até educá-lo para que as coisas possam acontecer do melhor jeito e que ele não recuse a mim e mais a ninguém. Passe a receber todo mundo. Por quê? Porque ele vai estar ouvindo mais sobre este assunto. E, Fábio, entende a importância? Dentro disso que você está falando, né, que a gente está comentando aqui, a gente comenta pouco ainda, né, sobre o autismo. Então, esse fator pode contribuir aí para a disseminação do preconceito também, da discriminação. O fato das pessoas conhecerem pouco sobre o assunto ainda traz esse preconceito, né? Exato. Traz muito. E tem uma outra parte também do projeto de lei que fala da carteirinha permanente. Né? A carteirinha permanente é isso. Qual é a importância dessa carteirinha permanente? Poxa, eu estou com meu filho no shopping, por algum motivo ele teve uma crise disruptiva, chega a segurança, chega todo mundo. Se eu tenho um documento que eu apresento na hora, olha, meu filho é autista, me deixa que eu sei o que eu estou fazendo, já viabiliza. Né? Então, você percebe que
Eu tenho uma carteirinha para dizer o que é, porque às vezes você está ali no meio da situação, você não tem muito o que fazer, mas eu consigo apresentar um documento oficial, que é o que é legal, né? Oficial, dizendo que ele está dentro do espectro. E a outra coisa esse mesmo documento vai garantir o direito dessa criança estar ali. Então, a gente precisa falar mais disso. Nós temos hoje, por exemplo, são pouquíssimos estabelecimentos que têm na sua placa de atendimento preferencial o símbolo de autismo. Perfeito. E tem uma lei que já defende isso. Não, é muito, muito importante a sua fala aqui, para quem nos assiste nesse momento, porque é o que você nos disse lá no início, né? Primeiro, tirar esses pré-conceitos, essas pré-ideias de como é um indivíduo com autismo. Aproveitando ainda essa questão do diagnóstico e toda essa sua fala, do que melhora também o entorno e as famílias, e ajuda as famílias. Por exemplo, uma pessoa pode ser diagnosticada com algum espectro autista já adulto? Vou te responder com uma situação real vivida por mim ontem. 49 anos de idade. Uou. Um pré-diagnóstico ontem, com 49 anos. Esse homem chegou no centro de autismo ontem, 49 anos de insucessos na vida. E eu perguntei para ele, qual seria o ideal para você? Eu só queria entender o mundo. Então, ele perdeu vários empregos pela inabilidade social, né? Como ninguém sabia, ele só ficou um cara chato, ele perdeu emprego, perdeu namoro, ele foi perdendo as coisas. Por quê? Porque esse cara não sabia nem quem era ele, nem como ele funcionava. Por quê? De novo, 49 anos, esse cara passou pela vida toda em sofrimento, não encontrou nenhum profissional especializado que pudesse dizer para ele, você está dentro do espectro do autismo. Então, ele só era um cara esquisito. E aí, com 49 anos, ele chega até este centro, do qual a gente faz uma entrevista, fiz a entrevista, apliquei alguns testes, e aí tá aí, o cara com 49 anos dentro do espectro do autismo. Então, o diagnóstico mais velho que eu participei durante a minha carreira de 15 anos dentro do autismo. Então, te responde? Sim, e realmente essa resposta, e quando você traz essa sua experiência de como, né, aconteceu, a gente vê que é preciso realmente cair naquela outra fala que nós dizíamos há pouco, né, sobre ter profissionais que tenham um olhar diferenciado para essa questão. E aí, Tayana, antes da sua pergunta, a gente puxa para um outro grupo, né, que é o grupo talvez que os pais fiquem mais preocupados quando a criança, a adolescente está em fase escolar e ou é muito imperativa ou muito na dele, os pais ficam preocupados, talvez ali se comece a pesquisa se é autismo, se é TDAH, que muito se fala dessas questões. Como então os pais, né, podem identificar que não é só uma hiperatividade porque a criança não gostou daquela aula ou não ficou atraída por aquela aula? Como é que cuidar desse limite, né, entre a preocupação do pai e realmente o que é doença? Sim. Quando você fala de escola, é bem bacana também, eu sou pedagogo, tá? Então, eu vou em escolas para a gente conversar sobre o que a gente vê, né? As pessoas acabam não acessando as ferramentas, porque o indivíduo autista não é que ele não aprende, ele aprende, mas as ferramentas de aprendizado que ele precisa são outras, não é a cartilha, não é a apostila, né? E nem o giz e a lousa, são ferramentas mais concretas. Como isso não acontece dentro desse processo educacional, ele passa pela escola. E aí, esse menino que tem esse TDAH, essa agitação, ele vai se agitar cada vez mais, porque ele está dentro do ambiente do qual ele não entende o que é que está acontecendo ali, né? Então, ele vai ficar dentro das suas estereotipias, seja ela motora, seja ela de andar, seja ela de correr, ele vai ficar muito mais tempo nisso, né? E aí fica o professor sem saber como lidar com isso, o material que não apoia e essa criança andando, solta dentro da escola, né? Essas são as realidades que a gente encontra. Então, dentro deste centro aqui, a gente até tem... Posso falar sobre esse projeto?
é um estágio aberto para qualquer pessoa, e principalmente o pessoal da educação, para vir aqui e se familiarizar com isso, para poder dar uma qualidade escolar melhor para esses indivíduos. Porque muitas vezes a agitação é por falta de ocupação, não é nem por conta do quadro. Perfeito, perfeito, Fábio. E aí, quando a gente dá um passo a mais nessa questão, né? Justamente de inclusão de crianças, adolescentes e adultos na sociedade, né? Você contou um pouco da sua experiência, eu conto agora a minha recente. Até esse ano, na sala do meu filho, tem um amiguinho com um espectro autista. A mãe até enviou para a gente no grupo de pais um pouco das características dessa criança, para que a gente ajude também os nossos filhos a entender que há limites também, né? A criança tem algum tipo de limite no sentido, você não pode agir desse jeito, você tem que agir de um outro modo com esse amiguinho, né? Então, quando se fala em família e de inclusão, também é isso, né? É você não ter vergonha de dizer para os outros, olha, meu filho está nessa situação, passo essas informações para vocês, para que vocês conversem com os seus filhos. E aí você abre uma conversa em família, né, sobre essa questão também. Isso. E quando isso acontece, isso possibilita que todo mundo fale sem rodeios. Que todo mundo possa falar sem rodeios e, consequentemente, esse aluno ele vai ser melhor assistido por todo mundo da sala. E não só julgado. Porque ele vai andar muitas vezes. Ele vai sair da cadeira, ele vai apresentar alguns comportamentos em que as crianças vão dizer, olha, professora, o fulano está andando. Quando a mãe abre isso para vocês, e olha que legal, né? Olha que gostoso isso. Você pode sentar com o seu filho e falar sobre isso. Ensinar o seu filho a ter uma ótica melhor para isso. Olha que delícia, né? Olha que ser humano que você está formando para essa nossa sociedade. Então, se a gente pensar que quando a mãe, é o que eu sempre digo aqui no centro, quando a mãe, ela conta na escola, ela abre esse jogo, ela me ajuda. Por que ela me ajuda? Porque a gente está formando soldados ali do bem para poder tratar melhor. E eu tenho certeza que essa experiência que o seu filho está tendo com esse amiguinho na sala vai se estender para a vida dele. Então, quando o seu filho encontrar qualquer autista em qualquer idade da vida dele, ele vai entender como é que esse cara funciona, e ele já vai funcionar de um jeito mais legal. Ele vai ser mais bacana com essa pessoa. Entende a riqueza disso? Sim. Claro que não é um processo muito fácil, né? Porque tem muita dor na chegada do diagnóstico, principalmente quando a gente está falando de autismo, que é uma coisa que é nova, né? A gente começou a falar de autismo no mundo em 1943. A gente começa a falar aqui no Brasil em 90. É uma coisa muito nova. A gente até avançou bastante, se a gente pensar na idade disso, né? Mas é tudo muito novo ainda. Mas o seu filho, você está tendo o privilégio de ter uma mãe que está te ajudando a ser melhor amanhã. E é o que eu digo para as mães, quiçá todas as mães pudessem fazer e se conseguissem, né? É que tem muita dor, tem luto no meio disso, porque a gente está falando de filhos idealizados e filhos reais. Né? Quando a gente está falando de um filho idealizado, é aquele que a gente sonhou, que vai ser engenheiro, professor ou médico, e o real, às vezes, é um autista. Então, a gente precisa fazer essa troca, né? Precisa sair idealizado e chegar ao filho real. Isso gera dor, gera sofrimento e leva tempo. Um dia, 2 dias, 5 anos, a vida toda. Né? Mas, é claro, se a gente tem uma sociedade mais acolhedora, essa dor diminui um pouco mais. E dentro disso, Fábio, o que você está falando, até dentro da experiência da Julie e da sua experiência recente, é importante, né, a gente ressaltar também o quanto é importante o ambiente escolar também estar preparado para receber. Falar disso em escolas. A gente não fala disso em escolas. A gente não fala de síndromes em escolas. Porque a gente sabe que é um ambiente que também tem que estar preparado, né, para acolher esse tipo de situação. E também acolher as pessoas que estão à volta para entender também um pouco sobre o assunto e como lidar. Sim, embora é assim, quando a gente fala de que a gente não está preparado, eu vou colocar um entre aspas aqui, né? Porque eu sempre falo para professores, quando a gente está reunido aí, batendo uma conversinha, a inclusão não é uma coisa nova.
A gente está há 20 e alguns anos falando de inclusão. Montoan vem defendendo isso há muito tempo. Então, se a gente não sabe hoje, é porque não procuramos ontem. Mas hoje, todo professor consegue usar o WhatsApp e Facebook, que são 2 ferramentas muito novas. São 2 ferramentas que não têm 10 anos. E eles conseguem usar. Por que a gente não consegue promover a inclusão? Porque ela é muito mais velha. Porque a gente não correu atrás disso. A gente não se formou. A gente não foi buscar informação. Por isso que a gente não sabe. Então, esse discurso, ele já não cabe mais também. Né? E hoje a gente tem uma internet aberta, a gente tem muita informação. Né? Tem muitas informações correndo ao tempo todo. Então, é uma questão do indivíduo. O professor agora, né? Ele é o agente agora de fazer a coisa acontecer. Né? Se fosse lá atrás, até dizer para você, a gente está preparado. Mas quando eu falo professor, eu não tô desmerecendo a minha categoria. Né? Eu só estou dizendo que hoje tem bastante informação e o professor ele pode se formar para isso também. Por quê? Porque a inclusão ela chegou e ela não vai dar ré. Ela não vai voltar. Sim. Né? É daqui para frente. É daqui para frente. Então, o professor precisa ler. Ele precisa assistir um filme desses temas. Por quê? Porque esse é o aluno que ele vai encontrar. O professor Sim. que ainda não teve um aluno de inclusão na sala, ele vai ter. Não vai existir um professor que não vai ter um aluno inclusivo. Não vai ter esse professor, esquece. Porque a inclusão não vai dar ré. Então, o que eu sugiro sempre é, vamos assistir filme, vamos falar disso. Isso não pode ser tabu. E a deficiência ela é meio que tabu, né? Ninguém fala disso, a coisa não acontece muito. Só que a vida prática está aí. Né? E a sociedade está aí, está acontecendo, e a gente precisa dar conta de tudo isso. E o lugar onde a criança passa mais tempo é dentro do ambiente escolar. Tá certo. Fábio Oliveira, diretor do Centro Autista de Osasco. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, por ter falado aí desse assunto tão importante. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço vocês. Muito boa esse bate-papo, essa conversa esclarecedora com o Fábio, porque é o que ele disse. A inclusão já está aí, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, da sala do meu filho, e é muito importante você conversar com seu filho, que há diferenças ali na sala, né? Então, é importante e nada melhor do que a gente ouvir um especialista repercutindo o projeto de lei, então, do deputado Enio Tato.